Muito boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria para mim. Queria agradecer o convite para estar nesse momento aqui junto aos nossos queridos intelectuais e às famílias Guarani-Mbiá e a todos essa comunidade importante de Pelotas que vem prestigiar o evento em torno da exposição Guarani-Mbiá. Especialmente nomeando alguns, nomeio a todos vocês, se sintam representados, Verapotã, Danilo Cristides, a Talcira, a Patrícia, que eu ainda não vi hoje, está ali, Patrícia, a Cláudia Gomes, o Gildo, seu Turíbio, o Mário, o Luiz Fernando, a Cláudia Aristimunha, o Rafael, Guilherme, Márcia, Karen, está lá no outro cantinho, o Rogério, a Lore, a Cláudia Magni, que eu acho que talvez não tenha vindo agora, mas estava aí ontem. Opa, oi. E os demais representantes, né, dos grupos parceiros, professores, especialmente, estudantes, quem sabe futuros professores, membros da comunidade. Uma boa tarde. Sou professora de música do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, em Porto Alegre, e eu falo a partir de um lugar de quem aprendeu e tem aprendido dentro de meus limites na convivência e na pesquisa e colaboração sobre dimensões dos sons Guarani-Mbiá e suas performances contemporâneas em diferentes projetos, alguns dos quais em parceria com o Verapotã, que vão aparecer aqui, e outros dos quais eu não participo, como a exposição, não participo diretamente nessa confecção do livro, mas também aqui venho prestigiar. É um momento político muito tenso em que vivemos, em que temos de nos fortalecer e alegrar por estarmos aqui. Mesmo em estado de espanto e, por vezes, de apreensão, não nos constranger nem paralisar, e sim seguir espelhados na força, na resiliência, na resistência dos povos originários, lutando coletivamente e com amorosidade e alegria pelo bem comum. Eu tomo a liberdade de fazer uma pequena experiência com vocês. Já vou falar. Só um pouquinho. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos e ouçam o som da Caparão, Baracamirim, ou Chocalho. Fechem os olhos e apontem com a mão, com o dedo, o som que vocês estiverem ouvindo. Fechar os olhos e apontar o som. Espero que vocês tenham podido ter uma percepção dessa potência, dessa sonoridade, dessa caminhada sonora. E, a partir daí, eu trago para vocês algumas ideias para um diálogo musical com o espaço-tempo Guarani-Mbiá, com base em alguns registros sonoros, audiovisuais e bibliográficos, que são frutos de experiências de pesquisa, colaboração, aprendizagens mútuas, com o sentido de afirmar a memória, o patrimônio, o conhecimento, o modo de ser, os direitos, a história, passada, presente e futura. Guarani, um dos mais de 200 povos originários que hoje habitam e resistem no Brasil.
Então, a ideia é provocar algumas reflexões sobre a prática pedagógica a partir dessas ideias sonoras para os professores, especialmente, né? Para os jovens que estão em formação também para serem professores, que a maioria de vocês não é indígena afirmadamente, né? Alguns de vocês com certeza têm nas suas memórias, nessas histórias familiares, alguns pertencimentos, né, a essas memórias indígenas, mas a maioria de nós pertence a uma sociedade envolvente aos indígenas e não se reconhece como indígena e trabalha nas escolas a partir da temática indígena, como inclusive uma lei, né, de obrigatoriedade desse trabalho. Mas então, como que nós podemos, né, nos aproximar desses saberes, desse conhecimento, dessa experiência e pensar também essa experiência de ser e de fazer música guarani nas nossas escolas. E os Guarani, eles têm também se dedicado intensamente sobre essa reflexão de como nos ensinar, nós, os Juruá, os não Guarani, né, um pouco mais para nós entendermos e respeitarmos os seus modos de ser, de estar no mundo. Têm sido nossos professores, têm nos oportunizado, nos presenteado com materiais, com filmes, documentários, com CDs, agora com esse livro, com a exposição, né, para que nós também tenhamos essa oportunidade de nos constituir de uma forma, né, mais intercultural, mais plena, mais íntegra, mais respeitosa. E também fazem uso desses materiais nas suas comunidades, nos seus usos diferenciados. Bom, a principal inspiração para essa exposição é a exposição fotográfica, né, que inicia seu curso em Pelotas, depois de uma extensa e sistemática itinerância por várias cidades da América Latina, e o livro, né, que reúne fotos e também textos, né, que são do José Otávio Catafesto, do Verapotã e do Danilo Cristides. Essa exposição, ela explora, né, na minha percepção, e também em aspectos que são firmados a partir do texto do livro, questões de espaço e de tempo, né? O espaço como um território que é originário, que não é possuído, mas sim que possui as pessoas, que as constitui, que é descontínuo, porque não é uma Tecoá só, né? Uma comunidade Guarani só, que é fotografada, é um livro que fotografa várias comunidades Guarani que compõem um todo de uma identidade constituída enquanto Guarani, mas que está em diferentes espaços geopolíticos no Rio Grande do Sul. E também interessante que não é um território fixo, apesar do paradoxo de que é legítimo e necessário o reconhecimento dos territórios Guarani, e isso é uma luta constante dos povos originários, do reconhecimento das suas terras, dos seus espaços tradicionais, da demarcação de terras, mas esse território ele também tem uma existência que é uma existência fluida, uma existência em que os Guarani se constituem na caminhada, no Oguatá, que é o caminhar Guarani, que constitui esse território. Esse território ele gera alimento, não só para o corpo, também para o espírito. Ele promove o modo de ser Guarani. Ele vai se constituindo um território Guarani, pelo manejo das espécies vegetais, pela fumaça e o fogo, pelas rodas de conversa, chimarrão, concentração, argumentação, trocas e decisões, pela construção da UPã, pelos cantos e danças, que é, afinal, o ponto onde nós vamos, daqui a pouco, né, nos dedicar. E esses cantos e danças que refazem as relações sociais transterritoriais entre os territórios. Bom, também temos a dimensão temporal, né, em que as conexões se fazem no tempo do ritual, em muitos momentos em que os Guarani cantam e dançam, e se fazem presentes o passado, o presente e o futuro. O passado, né, os ancestrais, as memórias, o presente do estar ali fazendo a música, e o futuro como uma dimensão, né, de impulso, uma dimensão que o som leva ao impulso de uma constituição, de um futuro em que se encontrará a terra sem males, em que os Guarani serão
reconhecidos nas suas especificidades, nos seus valores, serão respeitados nos seus valores, serão constituídos como seres que buscam a Guidje, a perfeição. A exposição ela também nos traz, de uma forma muito intensa, os ciclos temporais do dia e da noite. Né? E a música, o som, são marcadores, né, do dia e da noite. O dia, o pássaro, né, quando o dia vem, então os pássaros começam a cantar, as crianças começam a brincar e a rir, as conversas se fazem ouvir, os cantos ressoam, e o sol, logo, junto com o dia, quem vem? Nhamandumirim, a divindade solar, o irmão sol. Então, nessa perspectiva, né, que reconhecemos aqui os Guarani como sujeitos, né, que são constituídos no tempo e no espaço, e também através da dimensão sonora, na sua existência, subjetividade, intencionalidades, né, e nas suas capacidades de produzir junto conosco, com pessoas não Guarani, os Juruá, né, um futuro que, se há especificidades, também há um futuro de uma luta conjunta. Próximo slide. Então, eu tomo a liberdade de fazer, né, uma digressão em relação à ideia da Cruchu, né, que é a cruz, mas que também são os pontos cardeais. Né? Quando eu caminhei tocando um Baracamirim, ou Aquaparã, eu caminhei, né, do nascer do sol para vocês ao pôr do sol, mas, na verdade, eu não vou saber aqui onde nós estamos em relação, né, ao espaço. O Mar está me dizendo que é quase isso, ufa. Mas, enfim, né, essa dimensão se faz presente na Curuchu, que é um conceito muito importante também na base do mundo, né, numa ideia de como que surge o mundo para os Guarani. O mundo surge a partir da sustentação desses 4 pontos por árvores sagradas, e no centro desse mundo, sustenta o mundo uma pindó, uma palmeira sagrada. Né? Então, assim, nós temos a constituição do mundo a partir dessa Curuchu, temos também essa ideia dos pontos cardeais, temos uma relação com a constelação do Cruzeiro do Sul. Esse conceito importante, ele também se expressa em grafismos, depois a gente pode fazer a pesquisa lá e, né, fazer essa troca também com os artesanatos, com as cestarias, com os materiais da arte guarani, onde se faz presente a Curuchu no grafismo ou na forma também como são feitos os trançados, e a minha ideia é fazer uma aproximação também em termos sonoros. Há outras constelações importantes também, que algumas pesquisas em relação aos Guarani têm apresentado. Eu não vou aprofundar essa linha de raciocínio, mas ela é extremamente relevante, importante de conhecer a física e a astronomia Guarani, e posso até adiantar que nós temos aqui no público um professor que está se dedicando a esse estudo, porque eu soube ontem. Né? O professor Rogério depois nos contará no futuro um pouco mais dos seus diálogos com os Guarani. Não sei se é só com os Guarani. Bom. Então, falando um pouco sobre a questão da dimensão musical, né? Eu vou partir também dessa ideia de um comparativo que a astronomia de Juruá, ocidental, ela costuma se basear em estrelas, em astros, e em relações entre os diferentes astros que conformam traços, enquanto que a dimensão astronômica Guarani ela é apresentada a partir de manchas, né, das manchas claras e das manchas escuras e da união entre as estrelas, o que nos traz um elemento muito relevante para pensar em paralelo à música. A música ocidental, como uma música que ela tem um caráter bem importante em relação à criação musical, que, em geral, é um indivíduo que faz a música. Né? Então, é um ponto, são pontos em que nós temos, em contrapartida entre os Guarani, as músicas que são compostas coletivamente, são pensadas coletivamente, não só por humanos, também
por inspiração através dos sonhos, ou de antepassados, ou de divindades. Então, aí a gente tem, né, esse coletivo que se mostra tanto na dimensão das constelações astronômicas, como na dimensão da estética musical. Bom, vocês, né, convivem bastante também com a música popular, e na música popular urbana a gente tem outros valores que nos aproximam, de certa maneira, também, né, de várias práticas guarani. Mas eu vou contrapor aqui um pouco a música de concerto, que foi sempre muito, né, valorizada, de certa forma, como um cânone, como um currículo essencial em vários espaços escolares e universitários, né, e que ela se faz, então, nesse caráter, né, individual, né, sem a dimensão corporal tão valorizada, né, algo que tem que transcender o corpo, e em que os estados de espírito, eles não se encarnam, eles são representados no exterior, mas eles, como que houvesse uma separação entre o estado de espírito ou afeto que é representado e o estado de espírito das pessoas. Enquanto que na música guarani nós temos o oposto disso. Nós temos a música como uma encarnação da força cósmica, né? Do riso e do choro, de toda uma experiência afetiva que não é polarizada, que é ampla, que não destitui a música do corpo, porque o mboraí, o canto guarani, ele é canto e dança, que conecta as pessoas, né, e que vem por criação coletiva, e é uma prática sagrada, né? Ela interioriza e exterioriza, ela corporifica os conhecimentos, as memórias, as potências. Então, ela tem várias possibilidades de ser pensada, né, como uma potência, tanto desde a criação do mundo até a construção dos corpos, e a gente, então, não vai seguir muito por aí, porque eu tenho a impressão que o meu tempo está se indo. Eu quero mostrar para vocês as músicas. Vamos passar. Então, aqui. Né? Então, vou começar um pouco aqui pela dimensão do leste, né? O que diz no livro. Né? O leste referencia a aurora e o nascimento de cada novo dia de sol, diz o Catafesto de Souza, no livro organizado pelo Cristides e Verapotã. A aurora, né? Nhamandu, incansavelmente, com o brilho do seu raio, desperta a vida de todos os seres do mundo. Assim também nos desperta. Isso dizem, né, o Verá e o Danilo. E agora nós vamos ver aqui, então, né, essa dimensão da Curuchu, que está sendo pensada. Pode botar na outra lâmina, que daí a gente tem o texto junto. Pronto. E aí vamos ouvir, então, esse mboraí, esse canto e dança. Poder ouvir as músicas integralmente. Eu queria chamar atenção para esse mboraí, então,
que está nos falando, né, ao nascer do sol. Eu, na verdade, Verá quer falar em Guarani? Quer falar o texto em Guarani? Não. Tá. Ao nascer do sol, acordamos com alegria. Ao cair do sol, entramos na casa cerimonial e ficamos felizes porque podemos descansar. Guerreiros e guerreiras, dancem e cantem. Cantem para que o sol venha de novo iluminar os espaços. Nhamanduoare, Jawaporã. Nhamanduoare, Jawaporã. Chondaro i, chondaria i, jare jo, jare, jajeroju i, japoraí, japoraí. Então, esse Mboraí, ele encarna, né, essa dimensão do leste, do nascer do sol, da aurora, da divindade solar, né? Comunica, convida à transformação, convida à alegria. Nesse canto se ouve o Aquaparã, que é o chocalho ritual, o Mbaepu, que é o violão guarani, Aravé, que é o violino guarani. Se ouve especialmente as vozes das crianças, com a sua força, com a dimensão projetada de uma grande pureza que constitui essas crianças, mas não é exclusiva a música das crianças, também envolve os adultos. E nos traz uma dimensão forte de concentração a partir de vários elementos que se reiteram durante o Mboraí. Nesse Mboraí também há uma dança, que ela é muito mencionada no material onde está gravado esse canto e dança. Mas ele não está aqui registrada, a dança não está registrada aqui, né? Então, ela precisa ser pensada e vivenciada também. Depois, se der tempo, nós vamos fazer uma dança. Próximo. Então, aqui. Isso é importante mencionar, volta um pouquinho, só para eu fazer a referência, né? Eu falei agora, então, que é desse material aqui. O grupo que performatiza esse Mboraí é o Nheambá, que estava, na época, sendo coordenado por Marcelo Quaraã Benites, e foi realizado por ele e pelo grupo, né? Que é da Estiva, fica em Viamão, no Rio Grande do Sul. O material chama Uva Potã Uva A, Flores e Frutos da Terra, foi criado em 2009, foi gestado em 2007, 2008, criado em 2009, foi feita uma reimpressão em 2012. Pode ir a próxima. Aqui, então, o Marcelo Quaraã Benites, que é o Crangueiro Vichá, esse coordenador do grupo de canto e dança, diz: nosso único irmão na vida é Nhamandu, o sol. Esta música reflete o sol, que se levanta feliz. Devemos nos espelhar em seu exemplo e também acordar com a felicidade. Hoje, os poucos que vivem na aldeia celebram o sol, que não tem preguiça de vir todo o dia. Nós também temos de levantar, não de mau humor, mas felizes com alegria. Bom, então, essa dimensão é importante de a gente referir, que é a questão dos Mboraí, que são cantos e dança, né? São uma dimensão contemporânea de política cultural dos Guarani, que eles performatizam esses cantos e danças sagrados, tanto nas Tecoá, com seus parentes, como nos espaços interétnicos, interculturais, para os Juruá terem essa compreensão, né? Então, se cria um material didático, que pode ser um material importante para nós também, né, termos um entendimento, uma aprendizagem a partir dessa experiência cosmossônica, eu vou chamar aqui, que é uma experiência que é sônica, mas que também nos traz todas as dimensões cosmológicas do grupo. E importante que, apesar desses cantos não serem exclusivos das crianças, as crianças estão em primeiro plano. Na época dos registros, quando nós íamos fazer a edição dos das faixas, era pedido, Verá pedia, as vozes das crianças devem soar em primeiro plano, né? Elas foram gravadas, se tinham um conjunto de gravações de som dos vários instrumentos e das vozes. As vozes precisam ficar em primeiro plano, porque são elas, né, que nos trazem esse amor maior, essa coragem, né, o amor maior, Mboraiu, a coragem
Me fugiu agora, coragem. Coragem, professor Verá. Puaguachu. Né? A dimensão da coragem, Puaguachu, nos traz várias atitudes fundamentais à música pelas vozes das crianças. Próxima. Né? O Oeste. Né? O Oeste, então, diz o Catafesto. O Oeste representa o equilíbrio trazido pelas chuvas de verão, das águas que aplacam o calor, tranquilizam os ânimos e irrigam a terra, as plantas e os animais. Bom, não é diretamente, né, uma referência ao sol poente, mas é uma referência às chuvas, né? É uma referência a esse outro estado, né, de irrigação, de tranquilização, que, ao meu ver, pode ser associado também a essa sensação, né, de se concentrar, especialmente na casa de rezas, na UPAM, nos finais do dia, né, pela noite. Próximo. Então, aqui de novo a Curuchu, com a ideia do Oeste. Vamos à próxima lâmina. Não põe ainda a música. Sobre essa música, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Chamar atenção para a textura rítmica, do padrão rítmico do violão, um baipu, né, o violão guarani, que faz um rasqueado, ou uma levada, que é conhecido pelos guarani como o ritmo de Tupã. Né? Então, Tupã, que estaria relacionado ao Oeste, que é dito no livro dessa relação, né, do Oeste com as chuvas, com essa renovação, e o ritmo de Tupã, que a gente relaciona então no livro a Oeste, é apresentado nesse canto justamente, né, que fala das divindades, desse momento também de relação com o divino, e essa relação ela é pontuada sonoramente pelo ritmo de Tupã, que é o próprio ritmo do Tupã, que é a divindade dos raios, dos trovões, da chuva. Né? Então, esse ritmo ele imprime uma certa leveza, ao meu ver, né? Um frescor, que a gente pode relacionar então a esse Oeste, a essa renovação, e também a esse som, vamos ver se vocês concordam, né? E se o Verá concorda, e se o Gil, do Venceslau, e todos os nossos especialistas na música, socorro! Então, esse é um discurso importante, né, marcado, né, por essa levada de Tupã, de concentração e de presença do sagrado. Vejam que são aqui 3 divindades que são referidas. Vamos ouvir. Não sei se vocês perceberam que no início a gente ouve um som de uns estalos. Quem sabe põe só o iniciozinho. Uns estalidos.
Isso é um popiguá, né? São clavas rituais, clavas sagradas, que costumam reforçar os momentos de um discurso importante, político, sagrado, de fortalecimento daquilo que vai surgir, né? E que é também um instrumento usado tanto em espaços políticos como em espaços de concentração ritual, como é o caso da UPã. Passamos, então, próximo. Aqui são as 3 divindades, acho que é importante porque, né, reiterar, Nhanderu, que é o pai, grande pai, é uma divindade muito central, muito importante. O Nhamandu, que a gente já viu no primeiro Umboraí, que é... Quem é o Nhamandu? Quem que ele vem representado através de qual fenômeno? O Sol, né? O Nhamandu, o Nhamandu Mirim, é uma outra divindade, então, que também é muito importante, mas tem essa dimensão mais palpável, mais reconhecível por um brilho, por uma alegria que traz, né? O Nhanderu como uma divindade que é mais plena, central, o Nhamandu como essa divindade solar, e o Tupã. Tupã, Quero é o coletivo. E Tupã, os deuses sempre são coletivos, né? As músicas são feitas no coletivo, são criadas no coletivo, as decisões são tomadas no coletivo, as divindades são coletivos. E Tupã, então, essa divindade das chuvas, do relâmpago, dos trovões, uma divindade forte também, que atua fortemente sobre nós. A próxima dimensão, que aí eu não vou falar em sul e norte, vou falar aqui de centro, né, que é pensar o Pã como centro dessa Curuchu, como um espaço em que tudo se equilibra, é a casa de rezas, é a fonte da eterna alegria, e vamos falar através das palavras do Verá e do Danilo. Nhanderu, nosso primeiro pai, deixou a Opã-i, casa de cerimônias, para nos proteger. A cada entardecer, tocamos os instrumentos sagrados, dançamos e cantamos ao Nhanderu. Por isso, a Opã-i é a fonte da nossa eterna alegria. Ela é a base para toda a trajetória do Nhereti, ser pessoa. Nelas acontecem as nossas práticas espirituais de concentração e as principais cerimônias que dão sentido à nossa vida. Por meio dela, nos mantemos conectados às divindades. Por isso, a Opã-i é a fonte da educação, da saúde, da alegria, da diversão e das decisões que orientam a conduta diária da comunidade e fundamentam o Orerecó, nosso modo de ser. Através dos cantos e das danças realizados na Opã-i, nos comunicamos e atualizamos a nossa conexão com as nossas Nhê, alma, palavra. As práticas espirituais na Opã-i protegem a comunidade dos perigos do mundo imperfeito em que vivemos. Está tudo aqui, gente. Depois, né, vocês podem também consultar. Eu acho que agora, no momento, não tem mais, os exemplares estão esgotados, mas, quem sabe, nós vamos ter uma reimpressão, porque é um material muito importante de a gente ter circulando, né, nos nossos estudos escolares em todos os níveis. Bom, então, isso, próxima. Aqui, então, nós visualizamos, é uma interpretação, né, a Opã como centro dessa Curuchu, o equilíbrio, a concentração, né, uma reposição, uma prevenção das doenças, das indisposições de espírito, e uma cura também através de estar nesse ritual. Próxima lâmina. E ali está ela, né, uma Opã, que depois, se houver espaço, também o Verá pode explicar um pouco mais. E a foto não é do livro este, mas é uma foto do Verá, extremamente sensível, né, ao lugar, à função desse espaço sagrado. Aqui, então, nós vamos ouvir esse canto. Eu não falei, né? O segundo canto que nós ouvimos foi do grupo coordenado, à época, pelo Verapotã, ele era o Crangueiro Vichá, com crianças da Tecoade Ataitã, do Cantagalo. E esse canto também foi feito por ele com as crianças. E aqui a gente também vai ouvir Raquaparã, que é o chocalho, o tambor, o maracá, que é o violão, o tambor o anguapu,
e Aravé, e a gente vai ouvir Aravé com uso dinâmico, que eu peço que vocês prestem atenção nos interlúdios, entre uma parte cantada e outra, numa certa dinâmica que acontece, uma mudança melódica, e que, ao meu ver, ela é uma afirmação de uma força criativa, que advém, inclusive, desse espaço sagrado. Baixar o som de outra maneira, agradeço de qualquer maneira o auxílio da nossa DJ. Então, pode passar para a próxima, deixa eu ver aqui. Isso. Então, reforçando um pouco o que diz o texto do livro, pode botar, clica, por favor, aqui, né? Pensar, essa é a casa de rezas, é um detalhe na casa de rezas, pode clicar. Opa! Só clica. Isso, então, esse espaço da educação, pode clicar. Da saúde, da espiritualidade, das relações sociais, né? A fonte da eterna alegria, como nos faz essa tradução o Verapotã. Também, nesse canto, eu queria destacar algumas dimensões da caminhada, né? Esse espaço como um espaço de redirecionamento e de tomada de decisões coletivas, e de coesão social que vão direcionar a caminhada dos próprios Guarani no seu cotidiano, né? Então, essa questão da caminhada. A gente não vai agora dançar, a ideia seria que a gente dançasse, porque senão nós vamos nos deslocar muito, até que voltemos, não vamos conseguir, talvez, alcançar o objetivo no tempo. Mas, depois que eu finalizar minha fala, nós vamos continuar, e, quem sabe, antes ou depois da fala do Mário, a gente faz esse canto com a dança, que eu acho que é muito importante para a gente sentir também, né, essa experiência do Umboraí através do corpo. Queria destacar, então, que quando a gente fizer, vocês vão ver, né, que o canto e dança ele tem, né, uma coreografia que nos remete ao caminhar, né? E o Oguatá, o caminhar, ele é referido pelos Guarani como uma dimensão fundamental, tanto para a prática mesmo do corpo, de se tornar um corpo mais leve, que consiga dançar e consiga caminhar, longos, né, trajetos para visitar parentes ou para exercitar o corpo, né? Como também é uma dimensão importante de constituição de um caminho, um tapeporã, um caminho bom e bonito, né? Um caminho que não caia, né, em dimensões de atitudes que não sejam conformes à ética guarani, que é uma ética muito voltada, né, ao respeito coletivo em Embodiroviá, um respeito profundo, um estado também de Mboraiú, de amor profundo. O canto que a gente ouve aqui, ele tem muito forte as vozes das crianças, né? E quando se pergunta, quando em alguns momentos, né, eu perguntava para o Verá, o que é importante para a gente cantar bem, para estar bem soando essa música? É importante que as vozes das crianças nos façam sentir o peito crescer, né? É como se a gente tivesse
uma ampliação do espaço, né, do coração, do plexo solar. Então, essa ideia de que a estética, o belo, está associado ao bom, né, o bonito está associado a um profundo reconhecimento da própria amorosidade das pessoas, né? Então, isso é muito importante. E como que isso acontece? Como que se dá esse reconhecimento? É quando as crianças estão cantando juntas. Não estritamente juntas, todas exatamente, né, que a gente não possa ouvir as vozes individuais, mas que elas estejam cantando juntas pela relação cotidiana que vai firmando esse canto conjunto. Adiante. Aqui, então, para reforçar também a dimensão da importância da UPAM pela perspectiva dos gêneros musicais. Quando, em 2006, 2007, 2008, eu estive mais próxima, aprendendo com os guaranis sobre os seus cantos e danças, especialmente esses Caranguém-Boraí. Na época, eu fazia uma pós-graduação e me interessei e busquei, e generosamente tive espaços, né, de oportunidades dessa aprendizagem. Ficou claro que, em todas as dimensões das práticas musicais dos Guarani, a Casa de Rezas era um espaço como que convidava, todas aquelas músicas elas tinham algo que as aproximava ao espaço da Casa de Rezas. As performances desses cantos cotidianos das crianças remetem à Casa de Rezas, como a gente pôde ver. As gravações que estão nos CDs também são preferencialmente gravados esses Mboraí que fazem menção à Opã. Né? As apresentações que fazem aos Juruá também nos trazem muito fortemente a dimensão do sagrado. Né? O que dizem os Guarani. O canto sagrado não é só o canto feito na Upã. Todos os cantos Guarani que são feitos mesmo frente aos Juruá, eles são sagrados. Bom, temos mais um exemplo que eu não sei se eu posso, não estou tendo limite aqui. Vocês estão segurando? Vamos lá, então. Aí a gente fecha a nossa Curuchu aqui, pensando não... 5 minutos? Tá. Vamos pegar esse último exemplo, então, que é a mata. Né? A mata é fundamental para a existência do Orerecó. Cada ser da mata possui sua própria história, sua própria linguagem e a sua função na natureza. Ops, desculpa. No início dos tempos, os animais eram pessoas como a gente. No princípio do seu ser, eles foram as primeiras pessoas. Os animais vêm para conviver conosco como se fossem nossos parentes. Então, aqui, uma das questões importantes que a gente está vendo desde ontem é essa questão das relações que se fazem, não só dos Guarani, entre eles ou com os Juruá, mas também com outras existências, né? Quer dizer, com os animais, com a mata, com as divindades do sol. Né? Todos esses elementos também que constituem os próprios instrumentos musicais, né? As madeiras, essas sonoridades, né? A própria alma, a palavra, o espírito que nos revela e que nos vem e que nos assenta como um nome, também como uma existência. Então, essa perspectiva de que todos os seres estão, né, no mundo produzindo, né, a sua subjetividade e efeitos nos outros. E aqui, especialmente, pensando na mata como esse lugar privilegiado dessas interações. Próximo. Então, aqui eu fiz um círculo verde para a gente pensar essa Curuchu, né, dentro dessa grande instância da Caguã, que é a mata, esse espaço tão fundamental onde a própria Opã está dentro. Né? Adiante. Então, esse canto aqui, ele é um canto muito importante, porque ele nos fala da questão da mata ou do mato, né, como esse espaço muito próprio dos Guarani, onde eles pensam, né, de onde eles se fortalecem, retiram as suas essências de identidade, de materialidade, de história, de memória. Os próprios cantos, se eu caminho na mata por muito tempo, eu tenho chance de, inclusive, receber um canto. Vamos ouvir.
Aqui nós temos um outro grupo, né? Foram 3 grupos que gravaram, deixaram seus registros nesse material, no Avapotã-Vaá. Esse é o grupo da terra indígena de Itapuã, em Viamão, Rio Grande do Sul. O grupo Mandu Nhemopuã, com músicas criadas pelo grupo e pelo Guilherme Veramirim, irmão do Verapotã. E esse grupo chama atenção que as vozes das crianças são muito brilhantes e que produzem muitas franjas sonoras, como diz um autor, um etnomusicólogo norte-americano, Thomas Turino, fala das franjas sonoras, que essa música participativa, essa música que é feita com um sentido de coesão social, que tem uma beleza estética, que também faz referência ao cotidiano compartilhado. A gente ouve as vozes, a gente ouve uma que entra, outra que depois entra e outra sai. Uma hora que vocês possam curtir essa música, vocês prestem atenção como tem essas franjas sonoras. Isso traz uma beleza, que é uma beleza de uma estética muito contrastante com a estética da música ocidental, tanto da música erudita, como do jazz, como de alguns tipos de música popular, não todos, mas alguns, que buscam assim a sincronicidade cirúrgica de inícios e finais. Aqui é uma outra estética que nos propõe uma outra experiência sonora, musical, performática e social também. Bom, as considerações finais, eu acho que não vamos nem passar muito as lâminas, vamos ver. Mas sim, vamos passar a próxima. Aqui eu não vou poder entrar nesse, tem que concluir rapidamente, mas falar um pouco assim de que nós temos, né, várias leis que garantem os direitos diferenciados dos povos originários, tanto no Brasil, com a Constituição de 88, como regramentos internacionais, como a Convenção 169, que o Brasil é signatário. Vamos à frente. Nós temos no Brasil, no ano passado, vocês não sei se estão a par, uma primeira desdemarcação de terra, que é um processo absurdo que aconteceu no final do ano passado, mas que os Guarani de São Paulo e que convidaram muitos parentes de todo o Brasil para irem lá e estão lutando para que essa desdemarcação não ocorra, que seria um processo completamente contrário à Constituição e a qualquer processo histórico no Brasil, de uma injustiça muito grande. Vocês podem ver o teaser, né, um pedacinho do filme, documentário Arapuaú, a Primavera Guarani, no YouTube. E o filme vocês também conseguem acessar, provavelmente comprando. Adiante. Aqui nós temos também alguns momentos de resistência importantes dos Guarani. O Vídeo nas Aldeias, que é uma ONG que trabalha com formação de cineastas indígenas. A Rádio Inhandê, que é a primeira rádio indígena brasileira. Especialmente os Guarani com Z, que é um grupo de rap lá da Jaraguá, né, da Tecoá de Jaraguá, que é essa comunidade que foi desdemarcada e que eles estão numa luta para evitar o desmarcamento. E falam aqui contra a PEC 215, que é uma lei que justamente cerceia os direitos indígenas. Também temos um grupo muito importante que antes os Guarani, os Bro MC, que fazem um rap jovem, Guarani Kaiowá, muito importante, que é um dos grupos Guarani do Brasil mais cerceados dos seus direitos e que sofrem muita perseguição e violência. Aqui é só um detalhe sobre toda a história, né, da questão da Tecoá de Guatá, mas nós não vamos ver agora. As leis que eu tinha falado, especialmente a segunda lei, né, eu vou chamar a atenção, 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da cultura e da história indígena nas escolas. Isso é uma lei, é muito importante que vocês saibam isso, reconheçam, né, e tenham isso em mente nos seus currículos, que é
que é uma luta de inserção não imediata, não de uma maneira impensada, mas que precisa ser fundamentada, experienciada, vivida com sensibilidade, com muita seriedade pelos formadores e pelos gestores e pelos alunos. Adiante. Esse é um vídeo também muito bom, se quiserem anotar e ver, tem poucos minutos, é Menos Preconceito, Mais Índio, que fala sobre essa questão do estranhamento das formas contemporâneas de ser indígena e que todos nós precisamos reconhecer que a cultura é dinâmica e que os nossos indígenas, nossos povos originários, nos dias de hoje, né, nos trazem novos elementos, como é o caso de uma exposição fotográfica Guarani. Diante. E esse é um autor, um astrônomo, então fala um pouco da Curuchu e dos pontos cardeais e termino referenciando um astrônomo, Márcio Doune Campos, que tem um trabalho também com astronomia indígena e que nos fala da importância do sulear. Bota a próxima lâmina e acabo com essa aqui, que é um desenho do Joaquim Torres Garcia, um uruguaio, que nos provoca, né, com essa inversão do mapa da América do Sul, para nós pensarmos América Latina, né? Até podemos pensar um pouco além, mas, enfim, América do Sul, nos faz pensar como é importante a gente rever os nossos horizontes, os nossos pontos de referência, as nossas orientações, e nos sensibilizar também, né, para a compreensão de outras cosmologias e outras formas culturais, como a música guarani. Obrigada.